Os céus de Atlântida. Quando Saturno governava o mundo. Saturno é a estrela errante mais distante que pode ser visível a olho nu. Para os olhos não treinados em encontrar planetas no céu noturno, é notória a falta de destaque que Saturno tem entre os seus companheiros estrelados. Essa falta de distinção e evidência ressalta um mistério que até há pouco tempo atrás não estava solucionado. De onde os povos antigos tiraram as imagens e conceitos como sendo Saturno o principal corpo celeste apenas atrás do Sol e sendo maior que a Lua em tamanho e brilho? Há muitos mitos de Saturno como criador de uma era, onde a Terra era muito diferente. Os mitos dizem sobre Saturno presidindo uma idade de ouro perdida, mais conhecido como Era de Atlântida, onde Saturno agia como um sol primitivo, um segundo sol, influenciando de diversas maneiras toda a vida do período antediluviano. Sim, o Saturno de hoje é muito diferente do Saturno de milênios atrás. Saturno estava localizado no Polo Celeste Norte, no mesmo local onde está a estrela Polaris da constelação da Ursa Menor, e as estrelas giravam ao redor de Saturno, e este não possuía uma órbita errante como é atualmente, mas ele estava fixo no polo celestial. Saturno foi o pai fundador dos reis dos grandes impérios. E depois dessa fase de ascensão, houve uma repentina queda, onde Saturno, como um deus moribundo e decadente, foi deslocado do polo e afastado para as trevas exteriores, indo parar no mais distante e profundo na escuridão do cosmo. No devido tempo, retornaremos à conexão do Deus deste século com o seu imenso crescente, visto como uma foice girando no céu. Assim também a montanha cósmica, da qual Saturno teria governado o mundo. E o papel do Deus Planeta como ancestral divino de nações diferentes, todas relatando a mesma ideia central sobre Saturno.
Muitos pesquisadores atuais possuem enorme dificuldade em explicar os temas e mitos sobre o céu antigo. Na verdade, muitos estudiosos simplesmente se afastaram do dilema. Aqui está o dilema em poucas palavras. Os mitos parecem ser muito mais antigos do que quaisquer observações registradas de planetas. O primeiro florescimento das civilizações monumentais ocorreu em um ambiente de mito e magia. Não há listas de planetas, nada de diários de movimentos planetários ou cartas celestes mostrando as atuais órbitas estelares, como é a base do modelo heliocêntrico. Para muitas culturas antigas, os célebres deuses planetários não se parecem em nada com os planetas que conhecemos tão bem nos dias atuais. Assim, a maioria dos estudiosos simplesmente afirma que o comportamento planetário atual não poderia ter provocado ou inspirado nenhum dos grandes mitos mundiais, e tentam alegar que a ligação dos mitos aos planetas deve ter ocorrido muito mais tarde, talvez no primeiro milênio antes de Cristo. No entanto, nossa mensagem é que a observação de um radical arranjo planetário que prevaleceu em tempos anteriores, com o alinhamento de várias estrelas errantes, tendo uma configuração, tamanho, brilho e atuação muito distinta dos dias de hoje, que gerou todos os mitos das antigas culturas. Planetas não em suas órbitas atuais, mas com outras configurações, formas e alinhamentos em constante mutação que foram responsáveis por todos os arquétipos míticos, originando celebrações, ritos, tradições e as religiões estelares. O que estamos oferecendo nessa série são razões para fatos notavelmente conhecidos, coisas não contestadas. Em tempos posteriores a essa era perdida, foi que os sacerdotes astrônomos, ao registrarem os movimentos tranquilos e previsíveis dos planetas, nomearam esses corpos explicitamente como os grandes deuses da época primitiva. E esse é o cerne do dilema. Porque o comportamento desses deuses planetários mais venerados contradiz tão ousadamente com todas as observações dos planetas de hoje? Ao trabalhar com os pontos de concordância intercultural, veremos que as imagens astronômicas de Saturno conectam, tema por tema, com uma história arcaica contada em todo o mundo, contado muito depois de a maioria das culturas ter perdido o rastro de quaisquer observações ou conexões planetárias. A história diz que em tempos passados, uma luminária central, um sol imóvel, girando como uma grande roda no céu, reinava nos céus do passado. Mas por que uma identificação com o planeta Saturno? O Saturno de hoje em nada se parece com o Saturno do passado. Povos antigos, além dos mitos, que deixaram rastros com painéis, pictogramas e pinturas rupestres, que mostravam e diziam desse antigo poder celestial como o pai dos reis, que presidiu uma era de abundância e grande tecnologia. Mas essa história, em suas inúmeras variações, não termina bem, pois posteriormente o mundo caiu em confusão e caos, quando o Deus governante foi expulso do centro celeste, caindo de sua posição como Deus deste século.
Então as hordas do caos foram soltas e toda a criação caiu em uma noite cósmica. Os próprios deuses planetas lutando furiosamente nos céus. O confronto dos titãs, a famosa Titanomáquia. Na conhecida tradição grega, conta a história do deus deslocado Cronos, o pai dos reis. Cronos era o nome grego para o planeta Saturno e, no entanto, enigmaticamente, o mesmo planeta também foi chamado de Hélios. Tanto Cronos como Hélios, ambos são o mesmo Saturno. Isso foi um fato que deixou os estudiosos clássicos perplexos por um século e meio. O mistério entre Saturno e as culturas antigas atravessou os milênios e não pôde até então ser decodificado. Mas chegou o tempo da grande revelação. Ainda hoje, nossa linguagem mantém a antiga ambivalência cultural em relação a esse deus mais antigo. A palavra saturniana expressa o esplendor da Idade de Ouro, enquanto a palavra saturnino reflete a melancolia da Era Atlante perdida. Suposições sobre explicações nunca funcionarão, mas uma explicação baseada em investigação transcultural funcionará e permitirá que uma história mundial tenha o seu significado original, mesmo que isso exija um pouco de paciência. E assim, o quebra-cabeças é montado peça por peça. Desta forma, remontamos o céu antigo.